Em nosso estudo de hoje, a lição 52 do livro Segue-me, que tem como título Na Seara do Auxílio. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Desnecessário salientar o brilho do cérebro na cúpula da humanidade. As nações vanguardeiras do progresso material efetuam prodígios nos setores da pesquisa e definição do plano terrestre. A universidade é um celeiro de luz para a inteligência. O laboratório é uma nascente de respostas seguras para milenárias indagações. Entretanto, na esfera do espírito sobram discórdias e desesperos, desgosto e desilusão. Todos nos referimos inquietos às calamidades da guerra, à proliferação do vício, aos estragos do ódio ou às deturpações da cultura, conscientes dos prejuízos e desastres que nos impõem ao caminho comum. Assinalamos aqui, além lutas ideológicas, conflitos raciais, insânia e egoísmo. Que fazemos nós na condição de aprendizes do Cristo para o reequilíbrio do mundo? Achamos-nos convencidos de que a violência não extingue a violência. Além disso, não ignoramos que Jesus chamou-nos a fim de compreender-nos e auxiliar-nos, construirmos e reconstruirmos para o bem de todos. Pensemos nisso. Não alegues isolamento ou pequenez para desistir do esforço edificante que nos compete. Uma fonte humilde garante oásis na terra seca e apenas uma lâmpada acesa vence a força das trevas. A harmonia do todo vem da fidelidade do serviço de cada um. Trabalhemos unidos pela edificação da terra maior. Comecemos ou recomecemos a nossa tarefa baseando a própria ação no aviso de Paulo, suportando-nos uns aos outros e perdoando-nos mutuamente. A gente vem dizendo continuamente nos nossos estudos que nós fomos criados simples e ignorantes por Deus, e simples e ignorante significa sem inteligência e sem moralidade. Então, na origem do espírito, a gente não está falando na origem desse corpo aqui, não, está falando na origem do espírito, né? Na gênese espiritual nossa, a gente não tinha inteligência e começou a desenvolver inteligência, e desenvolver inteligência trazia moralidade junto. E assim vai essas duas asas, uma percorrendo, uma perseguindo a outra. E aí o que acontece? A gente vive realmente uma fase em que a inteligência ela é flagrante no mundo todo, como o Emmanuel vem dizendo aqui para a gente. Ele fala até das nações vanguardeiras, aqueles que estão, né, lá na frente da gente no progresso, estão trazendo prodígios, pesquisas maravilhosas. Existem universidades que são referência realmente, que colocam o cérebro para trabalhar e vão desenvolvendo a nossa inteligência, os laboratórios. E teve realmente muita evolução no campo do raciocínio. Principalmente, né, a gente sabe, o Emmanuel fala, existem discórdias e desespero, tudo bem. Mas a gente, quando para conversar hoje, o que chama mais atenção nossa, normalmente, nos veículos de imprensa, são o quê? São os crimes, as calamidades, esses processos de corrupção na polícia, acabam sendo coisas o tempo todo negativas, e a gente fica às vezes, poxa, só tem coisa ruim, quase não tem coisa boa, mas isso também é um chamado para a gente de que ainda tem muita coisa que a gente precisa melhorar nos debates, e só vai melhorar mesmo de verdade quando as pessoas tiverem a noção da lei da causa e efeito, tiverem essa noção da imortalidade da alma e principalmente daquela sentença trazida pelo Cristo que é definitiva, que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Enquanto isso, a gente fica aqui de fora procurando os nossos direitos, defender os nossos direitos, e ao mesmo tempo procurando fazer com que a pessoa reconheça também porque o comprometimento que ela está tendo. É interessante, né? Conforme a gente vai deixando a doutrina espírita entrar aqui em nossos corações, a gente estava pensando com relação a um assalto que eu sofri recentemente, e que quem está acompanhando o estudo acompanhou também essa fase minha aí até do pós-assalto, e pensando, né, o que eu mais desejo para aqueles meninos é que eles acordem o mais rápido possível para o que eles estão fazendo com eles mesmos, porque a lei de causa e efeito vai bater na porta deles a qualquer momento. Não é que a gente queira
punição que a gente queira. Não, não é isso. O que eu mais desejaria aqui do fundo do meu coração é que eles parassem de fazer o que eles estão fazendo e se arrependessem até do que fizeram. Né? Essa que é a ideia. Mas ele fala aqui pra gente: todos nos referimos inquietos à calamidade da guerra, ao vício, ao ódio, à deturpação da cultura, enfim. E a gente fala de lutas ideológicas, lutas que elas são realmente necessárias a cada momento que a gente vive. A gente está vivendo um momento de regeneração do nosso planeta e a gente percebe que desde que iniciou esse processo de regeneração, no ano de 1857, por exemplo, quando foi lançado o Livro dos Espíritos, Santo Agostinho já avisou que o planeta estaria entrando em processo de regeneração na pergunta 1019 do Livro dos Espíritos. Quer dizer, de 1857 para cá, quantas lutas ideológicas, quantas ideias, quanta emancipação de direitos acabaram na luta com o racismo, na luta contra a xenofobia em outros países, na luta contra a discriminação sexual. E ainda são lutas que estão vivas, mas que já tiveram passos significativos. A gente não consegue hoje imaginar o que seria, por exemplo, a luta do Dr. Bezerra de Menezes na época pela abolição da escravatura aqui no Brasil Império. A gente não consegue imaginar você ir para uma Assembleia Legislativa e chegar lá e encontrar a Assembleia cheia de homens, os homens defendendo a ideia de que tem que ter escravo, assim, porque como é que vai sobreviver a fazenda dele? A gente não consegue ter essa ideia. Hoje, para a gente, parece que é página virada. Hoje a gente discute, sim, o racismo, o número de negros que são mortos nas comunidades. Isso é fato. Isso não tem para onde correr ainda. É uma realidade que a gente tem que discutir. Mas discutindo sempre dentro do que Paulo trouxe na carta aos Colossenses. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, faz igual o Cristo fez. Ele não perdoou, a gente perdoa também, né, e vai seguindo em frente. Tem que ser dessa maneira. E o Emmanuel vem usar aqui alguns apelos. Ele fala para a gente: ó, vamos nos convencer de que a violência não extingue a violência. Além disso, Jesus chamou a gente para compreensão e para auxílio. Construção e reconstrução. Essa frase de Emmanuel é muito profunda e emociona. A gente pega no fundo da alma aqui para a gente. E chama atenção. Às vezes a gente se sente isolado com essa ideia, mas o Emmanuel fala que cria uma imagem mental maravilhosa. Uma fontezinha humilde vai garantir o oásis na terra seca. Uma fontezinha pequenininha, que já teve a oportunidade de ir no alto das serras aí, e ver às vezes a fonte. Mas é só desse pontinho de água que sai essa cachoeira toda. É uma fonte pequenininha, garante aquilo tudo. E outra coisa, ele fala: uma lâmpada acesa no meio da escuridão, você consegue ver de longe. Você vê o que é aquilo ali. É igual aquela visão que a gente tem, às vezes, das serras, às vezes à noite. Você vê uma lâmpada, aquela lâmpada lá de longe está chamando a atenção. Né? Ele está vencendo a força das trevas. É o trabalho que a gente faz. A gente acende um trabalho aqui com uma luz como se fosse uma formiguinha, gota de água no oceano, mas faz a sua parte. E vamos ter a certeza do seguinte: tem muito mais gente fazendo a sua parte também. Principalmente nesse momento, a gente está mais sensibilizado. O homem hoje está vivendo um momento que, aqui no Brasil, nunca se teve tanto assistencialismo. Primeira vez que a gente está tendo tanta preocupação com o próximo, nas diversas religiões. Por isso que quando a gente vai falar de outras religiões, a gente fala com muito cuidado, com muito carinho, porque está sendo feito um trabalho por lá também muito bonito de conscientização e de trazer Jesus para os corações. Embora ainda tenha o sectarismo, que ainda é normal, mas está sendo feito um trabalho também bonito. A regeneração está acontecendo em todos os pontos do globo. Mas ainda chama atenção ainda para a gente aqueles que gritam mais, que são os trevosos, que são os que estão querendo fazer a guerra, as alianças militares que estão aí para acontecer. Isso é o que está chamando atenção na imprensa. Mas muita gente está fazendo o seu papel, sim, vamos continuar fazendo. Ele coloca aqui para a gente: a harmonia do todo vem da fidelidade do serviço de cada um. Trabalhemos unidos pela edificação da terra melhor. E vamos começar e recomeçar quantas vezes for necessário, mas suportando uns aos outros e perdoando, porque somos todos espíritos imortais, todos filhos do mesmo Pai. Que Jesus nos abençoe mais uma vez. A gente agradece do fundo do coração, Emmanuel.